As nações que definimos como mais progressistas introduziram, ao longo dos anos, formas de execução menos brutais. Já se foram os dias da crucificação, ser esmagado até a morte e queimar pessoas na fogueira. Mas em alguns países hoje, você ainda encontrará apedrejamento e decapitação, algo que muitos de nós classificaríamos como bárbaro. Aliás, muitos defensores dos direitos humanos lhe dirão que tirar a vida de alguém por um crime é sempre bárbaro e deveríamos pôr um fim a este capítulo sangrento da história da humanidade. Outros podem apenas dizer que a pena de morte é um mal necessário, mas se você o fizer, que seja de uma maneira mais humana. Isso geralmente significa optar pela injeção letal, o método de execução mais difundido depois do método que é o tópico do programa de hoje, o esquadrão de fuzilamento. Ok, então primeiramente eu falarei um pouco mais sobre os métodos de execução em todo o mundo. Sabemos que dissemos a você que as pessoas não são mais crucificadas, mas devemos dizer que a Arábia Saudita ainda tem uma espécie de crucificação pós-mortem. Isso significa decapitar alguém, digamos, por praticar aquela coisa antiga chamada bruxaria e depois costurar a cabeça no corpo e crucificar o criminoso acusado. Poderíamos chamar isso de uma releitura moderna de uma prática que remete a mais de 2000 anos atrás. Você ainda pode ser enforcado em países como Índia, Japão, Singapura, Síria e Coreia do Sul, pois ainda é um recurso legal em casos graves. Você também pode ser eletrocutado enquanto está amarrado a uma cadeira, mas apenas nas Filipinas e no Zewa. Nesse primeiro caso, ninguém nunca usou a cadeira empoeirada. Sem dúvida, a lei sobre a pena de morte ainda está sendo analisada lá, enquanto no Zewa, na maioria dos estados, é uma punição cruel e incomum. No Zewa, se for legal, você precisará requisitar um pedido. A última vez que alguém foi eletrocutado até a morte pelo estado sem poder escolher foi no Alabama, em 2002. A última pessoa que escolheu ser eletrocutada foi em 2018 no Tennessee. Suas últimas palavras antes que a cadeira ganhasse vida foram "Vamos arrasar, let's rock". No caso da câmara de gás, é semelhante e no Zewa, em 7 estados no momento, há essa opção no menu de maneiras de morrer. A última vez que alguém foi morto por gás no Zewa foi em 2010, mas lendo artigos sobre quanto tempo e o quão doloroso isso poderia ser, você concluiu que muitas pessoas no Zewa querem que esse método seja completamente abolido. Então, agora chegamos ao esquadrão de fuzilamento. E com isso, é claro, queremos dizer que é uma morte por tiros. Em algumas nações, isso é simplesmente chamado de fuzilamento, pois você pode tirar a parte do esquadrão da equação e substituí-la por uma pessoa singular. Como uma execução de gangue, pode ser mais ou menos alguém andando atrás de um prisioneiro e estourando a parte de trás de sua cabeça com um tiro. Na era soviética, esse tipo de execução às vezes era chamado de 9 gramas de chumbo. Embora pareça antiquado, alguns tiros na parte de trás da cabeça ainda são realizados em algumas nações. Na China, isso acontece, mas é levado em segredo. Uma reportagem do Zewa, em 2018, descreveu a situação assim depois de ver um vídeo. Cercado por dezenas de funcionários da segurança, ele é forçado a se ajoelhar e depois é baleado na parte de trás da cabeça. Só para você saber, de acordo com a Anistia Internacional em 2018, os países com mais execuções do quinto ao primeiro foram Iraque, mais de 52, Vietnã, mais de 85, Arábia Saudita, 142, Irã, mais de 253 e primeiro, coloque a China com mais de 1000. Os Zewa ficaram em sétimo com 25. A morte por pelotão de fuzilamento ainda pode acontecer em muitos países, muitos para mencionar, mas, como no Zewa, pode ser uma escolha secundária por trás do método padrão de injeção letal. Dizendo isso, alguns presos podem pensar que é pelo menos rápido. Talvez as autoridades não gostem do sangue e o público não goste do som, mas as notícias de 2018 nos disseram que 4 detentos no corredor da morte no Tennessee haviam solicitado o esquadrão de fuzilamento. Não é legal lá, mas os detentos entraram com uma ação dizendo que, de acordo com a 8ª emenda, eles tinham o direito de contestar a cadeira elétrica. No momento, no Zewa, apenas 3 estados ainda oferecem a morte por bala como opção, e são Mississippi, Oklahoma e Utah. Como já foi dito, nem todas as mortes por esquadrão de fuzilamento são iguais. Você pode ter visto o filme sobre o executor da Tailândia há muitos anos, chamado O Último Carrasco, que mostrou um homem aprimorando seu ofício ao longo dos anos e, pelo bem do prisioneiro, tentava fazer o trabalho rapidamente.
Na Tailândia, os prisioneiros acabam recebendo uma rajada de metralhadora nas costas, apesar do país ter adotado a injeção letal atualmente. Mas quando dizemos esquadrão, normalmente queremos dizer um grupo de pessoas, é claro. Isso pode pelo menos aumentar as chances que uma dessas balas garanta a morte. Ainda assim, você pode encontrar muitos casos em que o prisioneiro sobrevive ou pelo menos precisou de mais algumas balas. Hoje em dia, é improvável que isso aconteça, porque não estão apenas alinhando os homens contra uma parede e deixando os soldados dispararem aleatoriamente à distância. Agora é uma operação de precisão. De fato, nos velhos tempos, pode ser que o processo não fosse rápido. É relatado que os primeiros tipos de esquadrões de tiro podiam ser encontrados em culturas antigas, mas como as armas de fogo não existiam ainda, a arma escolhida era uma besta. Os romanos e os vikings fizeram isso e poderíamos provavelmente considerar que foi uma dádiva de Deus para os prisioneiros, uma vez que a morte podia significar ser fervido vivo ou algo ainda mais horrível, como visto em nossos programas sobre punições do passado. Na Europa, uma vez inventadas as armas de fogo, você pode encontrar pessoas sendo executadas com uma bala e mais tarde os pelotões de execução. Foram muito usados no início do século XX, às vezes por atos de traição ou por soldados se afastando da batalha. Um dos casos mais controversos é sobre os britânicos da Primeira Guerra Mundial, que ordenaram a execução por fuzilamento de seus próprios homens, disparando contra 346 oficiais que eram soldados ou até mesmo parte das tropas imperiais. Esses homens foram encostados na parede e fuzilados por questões de deserção ou covardia, embora agora se pense que sofreram de TEPT, transtorno de estresse pós-traumático e depressão. Durante a Guerra Civil Americana, muitos inimigos deram de encontro com o pelotão de fuzilamento, mas só podemos encontrar um caso em que um homem americano foi baleado por deserção, e isso foi na Segunda Guerra Mundial. O nome dele era Ed Slovic, e embora tenha sido dito que ele estava com muito medo para continuar lutando, em uma manhã fria de janeiro, na França, em 1945, 12 de seus companheiros soldados dispararam 11 balas em várias partes do corpo. Levou 15 minutos para ele morrer. Agora você pode estar pensando, então um homem deve ter tido o azar de errar ou talvez fosse uma alma compassiva, mas esse não é o caso. A razão pela qual ele foi atingido com apenas 11 tiros disparados por 12 homens foi porque durante a execução do pelotão de tiro, um homem recebe um cartucho com somente pólvora e sem a bala. Ninguém sabe com quem fica essa bala, e no meio do tumulto, você não consegue distinguir se a sua bala atingiu o prisioneiro. O raciocínio por trás disso é diminuir a responsabilidade, amenizar a consciência, se preferir. Dessa forma, ninguém sabe se realmente disparou uma bala normal ou não. O esquadrão talvez possa pelo menos dormir melhor à noite com sua negação plausível. Atualmente, a Live Science nos diz que o pelotão de fuzilamento de presos no corredor da morte é um pouco diferente. O site descreve sobre uma execução. Os 5 carrascos policiais certificados que permanecem anônimos ficaram a cerca de 7,6 metros de distância e atiram por trás de uma cortina preta e através de uma brecha em uma parede de tijolos ou uma abertura especial para as armas de fogo. A bala que é disparada com um fuzil Winchester calibre 30 é mirada de maneira que atinge o coração. Ninguém sabe quem dá o tiro fatal, uma vez que, novamente, uma das armas disparou uma munição só com a pólvora, sem projétil. É dito que ninguém sabe, mas você encontrará pessoas que não acreditam nisso e dizem que a maioria dos atiradores saberá se eles tiveram uma dessas munições por causa da falta de recuo. O prisioneiro, nesse caso, escolheu o pelotão de fuzilamento em vez de injeção letal. Ele ainda explicou o porquê. Gosto do pelotão de fuzilamento. É muito mais fácil e não há erros, ele disse em uma entrevista, parecendo um especialista. O cardápio de execuções de Utah no passado consistia em pendurar e também em garrafões no estilo da máfia. Então, talvez em termos relativos ao esquadrão de fuzilamento, fosse uma caminhada no parque. Se alguém já sobreviveu ao esquadrão de tiro, é o que você quer saber agora? Bem, como dissemos, há muitos casos em que um homem leva um tiro e simplesmente não morre. Mas, na verdade, ele vai embora com vida? Como é muito difícil escapar da morte com um monte de homens atirando em você e depois atirando em você um pouco mais quando se você tremer e mais um pouco quando você sopra uma bolha de sangue da boca, mal podemos encontrar um único caso.
Isso porque, se você sobreviver a todas as rodadas, o que normalmente aconteceria no passado era o chamado golpe de misericórdia, o que significa uma bala na cabeça. Há um caso famoso de um homem que passou por tudo isso e acabou saindo em pé, e essa é a história de um revolucionário mexicano chamado Wenceslao Mogel, também conhecido como El Fuzilado. Isso significa o executado. Em 1915, durante a Revolução Mexicana, ele foi condenado à morte por fuzilamento e levou 9 tiros. No entanto, ele não morreu e disse que um policial caminhou até ele e atirou na cara dele. Ele realmente apareceu na Ripley, e assim você pode ver como ele ficou depois das cirurgias. Dizem que ele viveu uma vida inteira, mas você também pode ver que ele literalmente perdeu um pouco do queixo. Seu novo rosto parecia ter sido modelado com massinha por uma criança. É possível que, depois de ver aquele buraco de bala sob os olhos e depois de ver o Sr. Mogel, você acabe se perguntando como ele sobreviveu à sua provação. Então, essa é a história do Esquadrão de Fuzilamento. O que você acha deste tópico? Conte pra gente nos comentários. Obrigado por assistir e, como sempre, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vejo você no próximo vídeo.